Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Luz Gota de Espiritismo. Vamos dar continuidade hoje à temática da semana, que é sobre a obsessão. A última vez que nos encontramos, falamos sobre os graus de obsessão, que é a intensidade da obsessão que um encarnado ou desencarnado coloca sobre nós. Então, hoje nós vamos falar sobre os tipos de obsessão. Quem nos obsedia? Como é essa obsessão, né? Então hoje a gente vai falar desses tipos. O tipo mais comum de obsessão é aquele que se trata e se fala mais dentro do movimento espírita e das casas espíritas em que nós participamos, é aquele que trata da obsessão de um espírito desencarnado sobre uma pessoa que está encarnada. Isso é, está o espírito que está num corpo físico, um vivo, feito nós. Então, esse é o primeiro tipo, é a obsessão de desencarnados para encarnados. E existe também a obsessão do encarnado para os desencarnados, né? Por incrível que pareça, nós encarnados podemos obsidiar aqueles que já partiram, que já deixaram seu corpo físico aqui na Terra e voltaram ao mundo espiritual. Exemplo que eu vou dar agora, uma obsessão de encarnado para desencarnado, são daquelas pessoas que perdem seus parentes que muito amam, não se conformam com a perda, com a morte do corpo físico daquele ser querido que o deixou e fica daqui na terra chorando, se lamentando e dizendo: ó Senhor, por que tu o levaste? Fulano, volta, eu não consigo viver sem você. E nessas horas nós estamos externando as nossas emoções, as nossas energias em direção àquele espírito que voltou ao mundo espiritual e que sente toda a nossa tristeza, todo o nosso desapontamento, e toda a nossa não aceitação a esse fenômeno natural que é o fenômeno do desencarne. Então, muitas vezes, nós mesmos obsidiamos, mandamos energias, não por nossa vontade, sem querer, mas a gente manda energias que trazem tristeza e dor àqueles que tiveram que voltar ao mundo espiritual. E existe também, existe obsessão entre os de encarnado para encarnado. Nós podemos obsidiar uma pessoa que está encarnada também. Nós podemos ser um obsessor encarnado. Acontece muito dentro das famílias, quando nós somos pessoas que temos um poder de manipulação grande e queremos impor a nossa vontade, a nossa forma de enxergar o mundo, muitas vezes aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido, e a gente faz com que todo mundo tenha que viver sobre o meu guante, sobre o meu comando, enxergar o mundo da forma que eu vejo. Então, é a obsessão de encarnado para encarnado. Existe também, no mundo espiritual extremamente frequente, a obsessão de desencarnado para desencarnado. Inclusive as hordas espirituais, daqueles espíritos que não têm a sabedoria, que não conhecem muito bem as leis de Deus e que ainda são egoístas e vaidosos, eles querem que os espíritos no mundo espiritual inferior, eles vivam sobre a sua vontade imperiosa. Então as hordas espirituais existem porque existe a obsessão do espírito desencarnado para outro espírito desencarnado. Então, desencarnado para desencarnado é outro tipo de obsessão. Existe o que a gente chama de obsessão recíproca. Tem pessoas que vivem se obsidiando, uma obsidia a outra, e elas não conseguem viver distante uma das outras. Acontece muito entre casais, né? O marido obsidia a esposa obsidia o marido, eles vivem em choque constante, em brigas, em discussões,
Mas o cara diz, mas por que você não deixa ele? Porque eu não consigo. E a outra, eu também não consigo. Eles gostam de estarem se estimulando energeticamente, se obsidiando um ao outro. É o que a gente chama de obsessão recíproca. Existe também o que a gente chama de auto-obsessão. Tem pessoas que se sabotam a si mesmo, deixam que as suas vibrações caiam, se acham pessoas fracas, que não gostam, que ninguém gosta dela mesmo. Então ela cria em torno de si uma história para que as pessoas tenham pena dela, e naquela história, nesse modo de procedimento, ela começa a se auto-obsidiar. Então não existe obsessores ao seu redor, ela se obsidia a si mesma. Ela cria o campo energético para que os obsessores atuem sobre ela, né? Tanto o obsessor encarnado como o obsessor desencarnado, porque ela permite, ela gosta daquela sensação. Então, são esses os tipos de obsessão: de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, obsessão recíproca e a auto-obsessão. Então, é bom a gente, quando conversar com as pessoas que nos procuram no centro espírita, saber analisar que tipo de influência está tendo aquela pessoa, qual é o caráter daquela pessoa, para a gente saber como poder ajudá-la com o nosso papo motivacional, com a nossa conversa motivacional, e também com os trabalhos de desobsessão espiritual. Muito obrigado e até a próxima.